Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados irmãos, podeis vos sentar. Reverenda irmã, amados irmãos, com grande alegria, a Santa Igreja celebra no rito tradicional, no último domingo de outubro, a festa de Cristo Rei. Esta é uma grande verdade. Jesus, nosso Senhor, é verdadeiramente Rei. E toda a vida de nosso Senhor nos dá a conhecer esta bela verdade. Lembremos então do momento da Anunciação, quando o anjo Gabriel foi a Nossa Senhora e lhe anunciou a grande maravilha do nascimento do Redentor. E o anjo disse então para Nossa Senhora: ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. O anjo Gabriel então anunciou o nascimento de um rei. Mas meditemos então como foi a vida deste verdadeiro rei que é nosso Senhor. Olhemos para a infância do bom Jesus. Nosso Senhor não nasceu em um palácio, não nasceu em uma grande mansão, mas numa humilde gruta, num humilde presépio, numa manjedoura. A vida de nosso Senhor não foi como a dos reis. Ele não recebeu uma educação de príncipe, mas tanto a sua educação inicial como o seu crescimento se deu junto de São José, na humildade da casa de Nazaré, num trabalho simples que foi o trabalho de carpinteiro. Depois, nosso Senhor, depois de 30 anos, ele iniciou então a sua vida pública. E durante esses 3 anos de ministério de Jesus, nosso Senhor realizou inúmeros milagres. Multiplicou os pães, curou os doentes, ressuscitou os mortos. E todo o povo se maravilhava com os milagres de Jesus. E, inclusive, num primeiro momento, aquele povo aclamou a nosso Senhor, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Mas diante de tamanha bondade, diante de tamanha santidade de Jesus, pelo simples fato dele pregar um evangelho de salvação e conversão, ele conseguiu o ódio dos seus inimigos. E condenaram então nosso Senhor à morte. Façamos então agora uma breve reflexão sobre a paixão de Jesus. Olhemos então que, sendo nosso Senhor apresentado ao povo judeu, disse então Pilatos: eis aí o vosso rei. E o povo então respondeu: não temos outro rei senão César. Não queremos que ele reine sobre nós. Crucifica-o. Essa foi a aclamação do povo para aquele Jesus tão bom, tão piedoso, tão misericordioso. Pediram então a morte para nosso Senhor. Pensemos então agora também, amados irmãos, nos reis do mundo. Quando nós falamos em um rei, pensamos naturalmente num homem sentado num trono de ouro, tendo na sua cabeça uma coroa cheia de joias preciosas, trajando um manto real,
tendo um belo cetro também de ouro. Mas não foi assim com o nosso Senhor. Olhemos então para o nosso Rei, na cruz. O trono de nosso Senhor foi um trono de madeira, e a madeira da cruz. A coroa de nosso Senhor não foi uma coroa de joias preciosas, mas a coroa de espinhos. O cetro que entregaram a nosso Senhor não foi um cetro de ouro, mas foi um pedaço de cana rachada. O manto de nosso Senhor foi um manto vermelho velho, usado para zombar de Jesus. E zombaram então de nosso Senhor os soldados romanos, dizendo: Ave, Rei dos Judeus. E diziam então: salva-te a ti mesmo. Diante de tanta bondade de Jesus, nosso Senhor só recebeu ingratidão. Amados irmãos, que não seja assim conosco. Nós sabemos que por muito tempo a santa religião católica, o cristianismo, triunfou em muitos povos e em muitos corações. Mas infelizmente, com o passar dos anos, aquelas nações católicas foram aos poucos abandonando a verdadeira religião para seguir heresias, falsas doutrinas, e hoje para renegar a Deus. Foi diante desta triste verdade que o Papa Pio XI quis novamente recordar a majestade de Jesus. E justamente quis recordar a majestade de nosso Senhor, promulgando essa festa de Cristo Rei, que foi promulgada no ano de 1925. Qual era então o desejo do Santo Padre? Qual o desejo do Papa? Recordar que Jesus é Rei também das sociedades, é Rei também dos povos. Mas infelizmente, nós vimos que a resposta a essa proclamação do Papa não se fez por esperar. Voltemos então por um momento os nossos olhos para um país. Pensemos então naquilo que ocorreu no México no ano de 1926. Essa história servirá para nós, para a nossa edificação e também para nos encorajar. No ano de 1926, assumiu o poder no México um presidente chamado Plutarco Elías Calles. E esse homem era um homem que não era temente a Deus, pelo contrário, era ateu. Odiava a Deus, odiava a religião católica e buscou de todos os modos possíveis perseguir a religião. A primeira coisa que fez esse presidente ateu foi proibir as procissões. Logo depois, proibiu também as missas públicas. Em seguida, passou a ordenar o fechamento de inúmeras igrejas em todo o México. Proibiu a Santa Missa e proibiu também os sacerdotes católicos de trajarem a Santa Batina. Diante dessas proibições, o povo católico, que era a maioria no México, se levantou. Reuniram então o exército católico, que foi o exército dos cristeiros, para lutar contra aquele presidente mau e contra a sua maldosa obra de destruição da religião no México. E diante daquela coragem, muitos sacerdotes morreram. Durante a luta, muitos católicos que testemunhavam a sua fé também foram condenados à morte. E diante desse cenário de guerra, um menino de 12 anos, chamado José Sánchez, vendo aquela luta, fez então à sua mãe um pedido.
mãe, eu quero lutar. Eu quero me unir ao exército dos cristeiros para lutar por nosso Senhor. Diante desse pedido tão simples, a sua mãe ficou muito alarmada e disse: mas meu filho, você é muito jovem. Você vai morrer na guerra. Você não tem capacidade de lutar. E aquele menino respondeu com muita simplicidade: mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. E diante dessa resposta tão decidida, sua mãe não soube o que responder. Ele de fato buscou e se uniu ao exército dos cristeiros. Se apresentando ao exército, todos acharam aquela cena muito curiosa de um menino que queria lutar. E então o general não permitiu que ele pegasse em armas, mas permitiu que ele ajudasse nas pequenas tarefas de levar alimentos aos soldados, munições, pequenos serviços, mas não permitiu que ele lutasse. 2 anos depois do seu alistamento, ocorreu uma batalha dos cristeiros contra o exército do presidente, e aconteceu que o exército cristeiro perdeu a batalha, e aquele jovem menino foi capturado. Buscaram de todos os modos convencer o pequeno José Sanches a mudar de lado, a se juntar àquele outro exército. Mas ele permaneceu firme na fé. Permaneceu firme no seu desejo de defender a igreja de Cristo. E vendo que não poderiam fazer que ele mudasse de ideia, decretaram então a pena de morte para aquela pobre criança. E ele foi de fato cruelmente assassinado pelo exército cristeiro, pelo exército inimigo do presidente. E as últimas palavras que ele disse foram: viva Cristo Rei. Admiremos então, amados irmãos, esse belo testemunho de fé e coragem deste jovem, que deu a sua vida pela fé, por amor de nosso Senhor. Ele quis se fazer soldado e de fato mereceu o prêmio de um soldado de Cristo, que é a glória dos céus. Por essa razão a igreja canonizou esse menino, que hoje nós conhecemos como São José Sanches del Rio. Mas uma verdade, amados irmãos, que muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos, é que todos nós somos soldados de Cristo. Quando recebemos o sacramento da confirmação, da crisma, nós nos tornamos soldados de Jesus Cristo. E é necessário que nós então agora nos perguntemos: temos nós de fato buscado defender os interesses de nosso Senhor na nossa sociedade? Pensemos então que no último dia, nosso Senhor vai então nos perguntar: o que fizeste pela defesa do meu reino? Buscou propagar a minha palavra, a minha religião? Buscou cumprir e ensinar a cumprir os meus mandamentos? Buscou fazer apostolado pelo bem das almas? Que diremos, amados irmãos? O que responderemos para nosso Senhor? Infelizmente, muitas vezes, achamos que poderemos viver uma vida mansa, cômoda, sem nada fazer por Jesus e ainda assim nos salvar. Não, não poderemos. Se quisermos salvar a nossa alma, temos que trabalhar pelo reino de Jesus. Por isso, busquemos então, no dia de hoje, proclamar a nosso Senhor Rei da nossa sociedade. Isso nós faremos por meio do nosso apostolado. Busquemos proclamar nosso Senhor Rei das nossas famílias. E isso faremos vivendo uma vida de piedade no lar, rezando em família,
o Santo Terço, as orações da manhã, da noite, as orações do cristão. Mas, sobretudo, é necessário que nós proclamemos a nosso Senhor Rei em nossas vidas. Aproveitemos, então, no dia de hoje, esta Santa Missa, para oferecer ao bom Jesus os nossos corações. Busquemos, então, na Sagrada Comunhão, reafirmar que Jesus é nosso Rei e Senhor. E se assim fizermos, podemos então ter a firme esperança de salvar a nossa alma e participar do reino eterno de Cristo no céu. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais.